Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. Bom, tem um tema que acho que tá por aí, todo mundo falando, todo mundo quer saber mais, que é liderança. Quando a gente fala sobre desenvolver liderança, a gente não tá falando sobre ensinar uma teoria qualquer, é sobre a gente gerar transformação de fato, né? Transformação que vai impactar time, que vai impactar projeto e acho que principalmente vai impactar o resultado no nosso negócio, né? E aí, no episódio de hoje, a gente vai trazer um case real de quem colocou isso na prática. A Thales Group, que é uma empresa global, e ela, junto com a Nauer, montou essa jornada de liderança, desenhou essa jornada de desenvolvimento para as lideranças, combinando momentos online, presenciais e muito foco no que realmente faz a diferença. Então, para contar como essa jornada foi construída, o que aconteceu, quais foram os desafios e os aprendizados, a gente vai trazer Rodrigo Morassutti, nosso convidado de honra pela primeira vez aqui no Love the Problem. Sejam bem-vindos. Rodrigo é diretor de RH para Brasil e América Latina lá na Thales, mas eu vou dar um momento dele para ele se apresentar melhor e contar um pouquinho mais pra gente. E também, junto com o Rodrigo, a Sami para os íntimos, Samira, sócia e consultora da Nauer, também que está acompanhando essa jornada e vai trazer uma visão bem rica sobre os desafios de formar líderes hoje em dia, né, como um todo. Então, gente, eu quero que vocês se apresentem, por favor. Rodrigo, conta um pouquinho de você para quem está ouvindo o Love the Problem. Tá bom, Flor, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco dessa jornada. É sempre bom, né, falar de desenvolvimento humano. Bom, meu nome é Rodrigo Morassutti, então meu sobrenome tá certinho, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, eu ouvi por telefone, é japonês, mas não, é italiano. Então, só para deixar bem confirmado aqui. Bom, eu trabalho na área de RH há mais de 25 anos. Não gosto muito de entrar em números, porque as pessoas fazem a conta e depois sabem a idade que a gente tem. Sem falar em idade certa, eu trabalho na área de recursos humanos há mais de 25 anos. Eu tô na Thales desde 2011. Então, assim, esse ano eu vou completar, né, 14 anos, mas tem um ponto interessante aí nessa história. Desses 14 anos, 8 foram na Gemalto, que era uma empresa que eu trabalhava anteriormente. Em 2019, a Thales veio, adquiriu a Gemalto de maneira global também. Então, era uma empresa francesa que comprou outra francesa. Então, né, a nacionalidade da Thales Group é França. E, a partir de 2019, então, eu comecei a ter as minhas experiências na Thales, né, as experiências de carreira. Então, na Gemalto, eu era responsável por um site pequeno em Barueri, que é um site que tem mais ou menos, é pequeno entre aspas, ele é médio, eu diria. Na minha época, a gente estava com 350 colaboradores, mais ou menos, mas é um site específico de uma unidade de negócio, que a gente tem uma BL. Em 2019, eu saí desse site de Barueri, assumi a responsabilidade de recrutamento e seleção para a América Latina. Então, já tive uma experiência regional já para atender os países aqui da nossa, né, que fazem parte, então, do conjunto da América Latina. Depois, em 2021, eu assumi como recursos humanos manager para Brasil. Então, mesmo saindo de uma região, eu estava numa área específica do RH, que era recrutamento e seleção, Talent Acquisition, como a gente chama. Depois eu assumi, então, RH para o Brasil, então assumindo aí tanto o lado Thales quanto o lado que era Gemalto. Até hoje a gente tem um pouco dessa diferença. São aquisições muito grandes, então pouco a pouco a gente vai criando toda essa sinergia. E agora, a partir de maio de 2025, eu acabei assumindo essa posição de diretor de recursos humanos para Brasil e América Latina. Então é um desafio super grande e eu estou comentando um pouco dessa jornada porque a Thales é uma empresa de oportunidades, né? Eu consigo reconhecer isso através da minha própria experiência e oferecer oportunidades para os nossos colaboradores é um viés de trabalho meu. Eu gosto, por exemplo, da gente poder ter um fornecedor que nem a Nauer, onde a gente pode construir algo para fornecer esse desenvolvimento para todo mundo. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Vou deixar a Samira se apresentar, né, por favor. Com certeza, vamos falar bastante sobre isso. Muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns pela nova posição, um novo desafio. Deve vir muita coisa junto, mas eu tenho certeza que você vai dar conta e vai ser incrível. E agora, Sami, por favor, se apresenta pra gente. Oi, gente, que saudade! Quanto tempo que eu não apareço por aqui. É tão bom sempre estar no Love the Problem. Então, como a Flor já me apresentou lindamente, eu me chamo Samira, Sami, para todos vocês, porque já somos íntimos, claro, né? E atualmente eu continuo na Nauer, fazendo transformações milagrosas na vida das pessoas, impactando empresas, ajudando negócios a se desenvolver cada vez mais com os desafios de 2025. E além disso, dando aula lá na nossa K21 maravilhosa, fazendo treinamentos de Fit for Purpose, treinamentos de Kanban e outras coisitas mais. Então, muito obrigada de novo por me receber. Que bom que estamos aqui para falar com o Rodrigo sobre um assunto tão importante para 2025, que é o desenvolvimento de pessoas. Está ficando cada vez mais complexo, né? Lidar com as necessidades dos nossos negócios versus a necessidade de formar pessoas no mundo que está o tempo todo mudando. Bom, bora lá, vamos conversar um pouquinho. Eu fiquei me perguntando, a gente falou sobre esse processo da jornada de liderança na Thales, né? Você falou muito sobre essa preocupação com o desenvolvimento das pessoas, e eu fico me perguntando, o que você observava como os principais desafios, assim, o que vocês estavam vivendo que fez com que vocês decidissem investir de fato no desenvolvimento da liderança, dos líderes? Eu acho que, bom, para começar para mim, né, do meu ponto de vista, o líder, ele nunca tá 100% pronto. A gente sempre tem que estar, eu falo isso por estar numa posição de liderança e eu estar sempre aprendendo. A gente sempre descobre algo novo, ou aparece uma tecnologia nova que a gente tem que saber lidar, ou aparece até um problema novo, mesmo que você já tenha vivenciado, sei lá, quanto tempo de carreira, e aparecem situações que você precisa pensar fora da caixa para resolver. E quando você está na posição de gestão, eu acho que isso é muito mais frequente. A gente tem que se manter muito mais atualizado, porque o líder hoje é a inspiração da equipe. Então, quando a gente tem um líder que consegue, de uma certa forma, e sem saber tudo, né, ter essa humildade que está sempre em constante aprendizado, mas que consegue inspirar os seus liderados, eu acho que esse é o caminho que a gente gostaria de enxergar na nossa liderança. E fazer e contribuir para esse desenvolvimento faz parte do nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a Thales ela quer ser reconhecida dentro de um plano estratégico que a gente tem até 2030, nós queremos ser reconhecidos como uma learning company, ou seja, a gente quer ser uma Thales empresa de aprendizado. E por quê? Somos uma empresa de tecnologia. Tecnologia, ela muda assim. Então, a gente tem que estar preparado para esse avanço tecnológico que cada vez que os dias passam, a gente percebe que é mais rápido. Basta a gente falar um pouquinho mais a respeito de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, eu até participei outro dia de uma proposta, uma palestra assim, que o pessoal da Amazon promoveu. Eu gostei muito do conteúdo. E uma das perguntas, né, eu acho que as pessoas elas estão interessadas na tecnologia, obviamente, mas a gente também tem um certo receio. Porque até onde a inteligência artificial vai conseguir, por exemplo, ir e que não vai eliminar, por exemplo, o trabalho de pessoas. E daí eu, como é bom RH, eu ergui a mão ali no meio da palestra e perguntei, mas as pessoas elas têm um pouco de receio da inteligência artificial de que isso possa acontecer, né? Da gente ter vários empregos perdidos, por exemplo, porque vem uma inteligência artificial e acaba tomando esse lugar. E ele falou assim, Rodrigo, a gente vai passar com a inteligência artificial algo que a gente passou com a informática anos lá atrás, que seriam as pessoas que a gente considerava analfabetas, não é uma palavra tão bonita, mas analfabetas na parte de tecnologia. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a gente tem que aprender a utilizar a inteligência artificial. E inteligência artificial já faz parte do nosso mundo, já faz parte do mundo Thales. A gente tem, inclusive, dentro da Thales, um Thales GPT, para vocês terem ideia, onde a gente já começa a incentivar os colaboradores a utilizarem esse Thales GPT como ferramenta diária de trabalho.
Então, voltando para a questão da liderança, como que eu consigo, então, trabalhar todo esse conceito de inovação, inteligência artificial, numa liderança, para que essa liderança possa replicar para os seus colaboradores e fazer com que todo esse organismo que a gente tem dentro da Thales, voltado para o mundo de tecnologia, possa acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, esse é um pequeno exemplo, mas quando a gente olha para coisas mais básicas, inclusive de competências de liderança, a gente incentiva todos os nossos líderes a sempre se atualizar. Mesmo que seja, por exemplo, uma coisa que a gente falou de inteligência artificial que é mega atual, mas vamos voltar para uma competência básica que é comunicação com a equipe. Básico do básico. Mas a gente pede para que essas pessoas, quem está na liderança, revisite esse tema, porque também muda. Então hoje a gente recebe pessoas de novas gerações que a comunicação não é a mesma. A gente tem que lidar de maneiras diferentes, a gente tem que saber como a gente integra e abraça essas pessoas, e isso faz parte do desenvolvimento contínuo da liderança. É interessante isso que você está falando, Rodrigo, porque algumas empresas ainda acham que desenvolver líderes é só aplicar algum tipo de treinamento, é só dar algum tipo de conteúdo. Que, na verdade, o que você está trazendo é que o buraco é muito mais embaixo. O que a gente quer, na verdade, é redesenhar certos comportamentos para a gente se adequar às necessidades da atualidade, fazer com que essas lideranças consigam provocar novas perguntas nas pessoas e em si próprio para conectar esse desenvolvimento que é diário, não é só um dia de treinamento. O desenvolvimento do líder é constante, porque os problemas são diários, os desafios são diários também. E conectar tudo isso com a estratégia da empresa. Então não adianta achar que uma coisa está desassociada ou desconectada da outra. Enquanto a gente não fazer com que os líderes entendam que o seu próprio desenvolvimento está diretamente alinhado com aquilo que uma empresa decide, como você está trazendo, a liderança por si só não vai evoluir, porque vai ficar fechada a um conceito de liderança que já não cabe mais a 2025. Exatamente. E eu diria que um líder, quando a gente consegue colocar um líder para ser desenvolvido e os liderados veem e observam isso, já é uma inspiração para que as pessoas que estão ali sendo liderados por ele ou por ela também busquem se desenvolver, também peçam por desenvolvimento, porque podem ver ali pontos muito positivos. Mudança de comportamento, aumento em algum termo de hard skill que a gente pode falar, melhor desenvolvimento em alguma das atividades do dia a dia, melhores práticas de gestão. Então, todo esse aprimoramento que a gente consegue enxergar numa pessoa é inspirador, né? Não deixa de ser. Então, eu acho que isso acaba sendo, né? A gente treinar a nossa liderança acaba sendo incentivo para os colaboradores para que a gente possa atingir essa meta de Thales Learning Company para 2030. Então, assim, a gente é bem focado dentro desse quesito de como desenvolver o nosso pessoal. E liderança tem que ser o exemplo, né, gente? Por isso que a gente sempre escolhe as turmas que são os líderes, para que eles possam realmente replicar esse conceito de estou me desenvolvendo, estou buscando melhorar, né, como pessoa, como líder, e gostaria que vocês também fizessem o mesmo, né, que buscassem aprimoramento. Então a gente acaba fazendo um deployment disso, dessa questão de desenvolvimento no geral. Líderes, para nós, e você falou uma coisa muito, eu acho que muito particular, Samira, que é isso mesmo. Como que eu vou conseguir incluir uma inteligência artificial no dia a dia de alguém se falta o básico, né? Às vezes se falta uma comunicação efetiva, às vezes se falta um retorno com o feedback, às vezes se o relacionamento ali entre gestão e pessoa da equipe precisa ser melhorado. Então a gente tem que realmente ter uma base sólida de liderança muito fortalecida, e aqui eu estou falando dessas competências que elas vão se aprimorando também. Então a comunicação de 2024 não é a mesma que a gente de repente usa em 2025, a de 2023 já não foi a mesma de 2024, a gente tem a entrada de mais pessoas agora da geração Z entrando agora no mercado de trabalho para começar com a gente. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma equipe dentro da Thales onde as 4 gerações principais, que são os Baby Boomers, geração X, Millennials e geração Z, trabalham juntos. Então eu tenho uma pessoa mega especialista num conhecimento técnico, trabalhando de 60 anos, trabalhando com um cara de 20, que acabou de chegar, que está começando a carreira. Como fazer? Como ter essa conversa? Né? Como eles se integram? E qual o papel da gestão nessa integração? Então é um pouco dessa trilha que a gente conseguiu construir aí com a Nauer, para que a gente possa ter essas discussões também voltadas para a comunicação geracional, que é um tema que não se falava, de repente, há alguns anos atrás.
Tem um estudo que fala, Rodrigo, não sei se você viu, depois eu posso te mandar, que diz que hoje em dia o título de liderança deixou de ser só um cargo. Ele passou a ser uma competição, um ativo estratégico para a empresa. Então, por isso que é tão importante quando a Thales fala que enxerga os líderes com outro olhar e apoia os líderes nessa transformação, né, para conseguir serem cada vez mais ativos e se tornarem cada vez mais uma vantagem estratégica frente aos concorrentes também, frente às outras empresas. E assim, a gente está num movimento hoje dentro da Thales de uma transformação para uma empresa maior. Então, existe um crescimento, aqui eu estou falando de projetos que a gente vai contratar em 2 anos, mais de 140 pessoas. Então, o tamanho do site que eu tenho hoje, em 2 anos, ele vai ser talvez o dobro, caminhando para 3 vezes maior do que a gente tem hoje. E a nossa preocupação, juntando com a Nauer e também tentando construir essa carreira, é como receber esse pessoal. Porque um bom gestor, né, uma boa liderança, dentro de todo esse quesito de integração, tem que saber como vai integrar novas pessoas ao time. Então, assim, são pessoas que estão vindo do mercado, são pessoas que vão começar com a gente na Thales, e como a gente consegue também, nesse papel de liderança, promover um employee experience que está à nossa altura, que a gente quer passar o que foi vendido para que essas pessoas aceitassem vir trabalhar com a gente. Então tem todo esse critério também, eu diria, de entrega nessa excelência de integração dessas novas pessoas, que é algo que a gente cobra bastante da liderança. A liderança tem papel fundamental nisso. E aí, você trouxe alguns pontos que eu entendo que são desafios, né? Como a questão da comunicação, depois como integrar novos colaboradores e tudo mais. Numa perspectiva da liderança, assim, quais desafios que você percebe que os líderes mais têm tido hoje, além desses que você mencionou? O que mais fez com que também se pensassem, não, precisamos montar uma trilha, uma jornada de liderança para poder lidar com esses desafios? O que mais apareceu aí? Essa trilha que a gente está fazendo nesse momento, eu acho que reflete muito, está baseada nesse crescimento. Então, acho que as grandes dificuldades podem surgir com esse novo cenário, porque vai ser um cenário de integração de novas pessoas, onde a gente já tem mais ou menos uma cultura sendo trabalhada, e uma cultura dentro de uma unidade de negócio que eu tenho 240 pessoas, ou seja, imagina, eu vou colocar mais 140. Então, a gente vai ter choque de cultura aí. E a ideia da liderança, a gente fazendo esse projeto com a Nauer, é justamente a gente poder manter essa qualidade na entrega deles como líderes. Se eles estão fazendo um bom papel hoje, perfeito, revisitem os temas que a gente está propondo para que façam ainda melhor, busquem até alternativas e pontos onde eles precisam se especializar ou ter alguma coisa mais densa, aí eles têm que realmente se aprofundar para que eles possam, dentro desse conjunto de pessoas que vai entrar, manter esse mesmo nível de entrega não só deles, como líderes, mas também garantir a entrega dessas pessoas que estão entrando dentro de uma empresa nova, com colegas novos, com equipes novas, com liderança nova. Então, ter esse equilíbrio talvez seja o maior desafio que a gente percebeu, e por isso que a gente quis colocar essa trilha, né, que eles estão fazendo antes desse projeto começar massivamente. Então, a gente fez, inclusive, dentro de um timing onde eles pudessem, de uma certa forma, também estar mais confortáveis para poder receber toda essa nova demanda. Para lidar com toda essa mudança, né? Então, uma forma até de trazer um nível de segurança maior para passar por esse processo. E eu acho que se eu fosse responder a tua pergunta de uma maneira bem sucinta, de repente a trilha serve para a gente mitigar o processo do medo da mudança. Porque todo mundo tem medo de mudança, normal, né? É do ser humano. Então, super ser humano, super normal, todo mundo tem. E, de repente, como empresa, a gente gostaria de mitigar um pouco disso, porque vai ser uma mudança muito grande. Né? Então, a gente vai, inclusive, começar a fazer um produto novo. Ou seja, é uma mudança drástica, e só que os líderes são os líderes que a gente já tem. Então, como, mitigar um pouco desse medo da mudança, medo do novo, olhando para essas competências que vão me suportar nisso. E daí, como que foi, me conta um pouquinho do processo de construção, assim, como que foi estruturada a trilha? Entendi que a mudança estava em mente, era um norteador, mas como que foi para escolher o que ia entrar na trilha, que tipo de informação que ia ser passada, como que foi esse processo? Bom, a gente teve algumas reuniões antes, o que eu acho super válido, né? Eu entendo que para a gente poder construir uma trilha de desenvolvimento que ela atenda aquilo que a gente quer atingir,
é essencial que a gente consiga ter um relacionamento muito forte com o nosso provedor, porque a gente consegue apresentar dados, fatos, mostrar cenários, onde juntos, RH, que conhece, que convive, que sabe do dia a dia e que conhece também a liderança que vai participar, consegue colocar ali para os consultores, de uma forma muito real, as necessidades reais que a gente precisa trabalhar. Então, essa construção, ela vem através de muita conversa antes. Então, a gente teve algumas reuniões, a gente foi muito a fundo dentro do mapa, então existe todo um mapeamento de que a gente fez, né? É até bacana, quando a gente olha o desenho final da trilha, a gente vê que olha para aquilo e fala assim, gente, é isso mesmo que a gente esperava. E é uma trilha muito legal também, porque ela envolve, né, como eu acho que talvez seja aí uma grande diferença da Nauer, que a gente, vocês bem sabem, não é a primeira trilha que a gente faz, né? Então, nós já somos de casa, então já é uma experiência que a gente já teve no passado e estamos repetindo pelo sucesso que essa experiência no passado nos trouxe, excelentes feedbacks dos participantes. Então, a gente está repetindo essa experiência e vê de novo essa trilha. E detalhe, ajustada, porque a primeira trilha foi em 2023. Essa trilha de 2025, como a gente falou aqui, não é igual. Então, assim, a gente ajustou as competências para essas necessidades de mudança, mas também através de muita conversa que a gente apresentou, eu diria, pontos de melhoria em algumas questões comuns da nossa liderança que está participando dessa trilha, e também pontos de revisita, né? Então, como eu falei de comunicação. Comunicação, para mim, gente, se eu falando, seria a competência número 1 de qualquer líder, né? Primeiro lugar no ranking. Daí de qualquer pessoa, né, gente? Por favor. Nossa, para mim, quem se comunica bem, a mensagem ela pode ser uma mensagem que é boa, é excelente ou que não é tão boa. Mas se a mensagem ela é passada de forma eficiente, você fez seu papel. O ruim é quando a pessoa não sabe se comunicar, não sabe expressar e a mensagem fica truncada ou não fica bem entendida. Então, para mim, o bom líder, ele tem que ser um bom comunicador. Então, comunicação sempre vai estar na nossa trilha, independente se é nesse ano, no ano que vem, daqui a 3 anos. Comunicação é sempre algo que eu vou pedir para que a liderança revisite, porque é muito importante. Isso realmente acaba fazendo toda a diferença. E aí, eu gostei de um ponto que você trouxe sobre os feedbacks, né? Nós tivemos feedbacks dos líderes que participaram. O que você acredita que atendeu, que eles tinham de necessidades que foram atendidas, assim? A gente está falando muito numa perspectiva aqui da formação, do desenvolvimento, mas e na perspectiva do líder, na visão dos líderes, o que eles tinham ali de anseio, de necessidade que fez com que eles dessem esses feedbacks positivos? O que atenderam às necessidades? Dá para a gente falar da parte teórica e da parte prática. Na parte teórica, onde a gente fala mesmo do conteúdo, o atendimento foi em fatos de que eu recebi feedbacks de líderes experientes falando, gente, eu aprendi algo novo, sendo que eu achava que eu não fosse aprender. E olha que isso para mim é um feedback maravilhoso, que cai naquilo que a gente falou, a gente sempre aprende, não importa. Então, assim, dentro dessa parte teórica, eles tiveram, e nós recebemos feedbacks muito consistentes relacionados aos temas e da profundidade com que os temas foram tratados, mesclados com atividades práticas e tudo mais. E falando na prática da trilha, eles gostaram muito da gente fazer uma trilha híbrida. Então, a trilha ela é composta por aulas on demand, né, onde eles puderam acessar essas classes no momento que eles pudessem, na hora que eles pudessem, da onde eles queriam. Então, assim, não tinham essa necessidade e nem obrigatoriedade de cumprir um determinado dia e horário. Porém, contudo e todavia, para as masterclasses presenciais que a gente teve no decorrer das trilhas, eles teriam que ter passado pelo conteúdo on demand, para que na masterclass o conteúdo pudesse ser discutido. Então, esse conceito foi, assim, o máximo, o feedback foi maravilhoso e por isso que a gente repetiu com a Nauer do mesmo jeito. Então, para essa nova trilha, a gente construiu também as masterclasses mescladas com o conteúdo on demand que atende perfeitamente a nossa necessidade. Até porque, gente, tempo hoje a gente sabe, né? É escasso. Para eu poder colocar um grupo de, 25 pessoas que deve estar nessa trilha, mais ou menos, 25 líderes, poder colocá-los todos juntos com um projeto que está vindo. Eu acabei de falar que é um projeto que está deixando a gente de cabelo em pé. É muita contratação, é muita demanda de transformação, inclusive de infraestrutura. Então, assim, é muita coisa para a gente olhar para aquele site.
Então, poder colocar todo mundo junto, no mesmo horário, no mesmo dia, é difícil. Então, por isso que as masterclasses funcionam muito bem junto com o conteúdo on demand. E tem um aprendizado, Rodrigo, que eu não sei se já chegou até você, mas que a gente aprendeu lá em 2023, que é a gente faz essa junção do conteúdo on demand versus os conteúdos presenciais, mas no presencial a gente separa tempo para tirar qualquer tipo de dúvida ou aprofundar qualquer tipo de assunto que a gente tenha lá aprendido no on demand. Então, é muito importante para os líderes enxergarem que os conteúdos eles têm uma cadeia para acontecer e eles acontecem totalmente conectados com o que eles estão vendo. Então, eu já tive o prazer de participar e quando eu vejo eles lá super engajados, trazendo informações do que aprenderam no on demand, tirando dúvidas, pedindo ajuda com ferramenta e conectando isso com o conteúdo da masterclass presencial, dá um calor no coração, ver o quanto que essas pessoas estão sendo impactadas e o quanto está sendo legal. E ele já ficou assim, quando a gente termina a aula, ele já fala, tá bom, já posso acessar o próximo módulo? Eu já posso ver a próxima turma? Eu já posso aprender mais um pouquinho? E é muito legal, porque nem todo lugar a gente tem essa experiência de conseguir conectar uma coisa com a outra e embarcar todo mundo nesse desafio de tempo, de correria, de dia a dia que acontece com essas lideranças, né? É isso aí. Eu acho que essa otimização otimização da prática para fazer essa trilha é muito considerada pela gente. A gente realmente recebeu deles feedback muito positivo. Óbvio que no meio do feedback fala assim, eu queria todas presencial, porque a parte presencial é muito boa, né? É justamente isso que você falou, Sam. Então, assim, a parte presencial, eles estão ali loucos para poder falar um pouco a respeito do que eles viram on demand, para poder colocar aquilo um pouco mais na prática. Então, a Masterclass, ela é muito aguardada, né? Então, é claro que tem sempre aquele grupo, não, me atende super bem porque é meio a meio, é híbrido, então tá ótimo. Mas tem o grupo, óbvio, que é super fã e queria ter tudo presencial, que seria bem legal também. Mas a gente precisa pensar na questão agenda. E a agenda de hoje, como eu disse, para reunir todo mundo é bem difícil, então a gente prefere fazer o híbrido. Adorei esse formato híbrido, acho que é o que você falou, acaba atendendo várias particularidades das pessoas, das agendas, enfim, fazer da melhor forma, né? Mas você sabe que teve um número que me chamou a atenção, você falou, a gente tem 25 líderes agora, né, em formação, e a gente não tá falando da primeira formação. Você tem ideia de quantas pessoas já passaram por esse processo até agora? Desses 25 líderes, eu consigo te dizer que a gente tem um número de repetentes. Eu acho que não é a palavra legal, mas... Atualizadores, entendeu? Pessoas que a gente falou assim, não, vamos colocar essas pessoas porque é interessante para que elas revisitem de novo, né, façam essa revisita em algumas competências também que são novas nessa trilha, ou seja, não é bem repetente, mas é uma complementação do que eles já tinham visto em 2023. Legal. Mas sim, são alunos que fizeram a outra trilha, alunos não, né, treinandos que fizeram a outra trilha e estão de novo agora fazendo essa trilha agora de 2025. Mas a gente percebeu que... E olha que detalhe interessante também, que eu acho que é muito bom. A gente perguntou 1 a 1, tá? Dessas pessoas que a gente recomendou de novo, a gente perguntou se eles gostariam de fazer a trilha de novo e eles toparam. Então, assim, poderia ter alguém ali que falasse, não, já fiz em 2023, que daí é um pensamento errado. Até porque se eu acabei de falar que o líder tá sempre aprendendo, claro. Então a gente foi 1 a 1 para falar, você quer participar, a gente tá te convidando de novo, a gente sabe da tua agenda e tudo mais, mas fica aqui o convite. Todos toparam. Então eu acho que isso enfatiza essa mensagem de que a gente sempre tá aprendendo, a gente sempre tem algo a aprender. Muito bom. Qual foi o momento mais valioso dessa jornada? Aquele que você olhou e pensou, aqui, esse momento fez toda a diferença nesse processo? Olha, infelizmente aqui por conta da minha agenda, também não consegui participar de muitos encontros. Eu adoraria, mas geralmente eu tô na abertura. Então nas duas trilhas eu participei da abertura. E na abertura, a Dani, que foi a nossa consultora, né, nas duas aberturas, ela faz uma atividade, um quebra-gelo que eu gosto muito, eu acho bem legal. E para mim é um momento onde que as pessoas elas aliviam um pouco da tensão para o que está por vir. E eu gosto desse momento. É um momento de descontração muito forte, com pessoas que até então às vezes são desconhecidas.
E a brincadeira é meio a gente falar de uma curiosidade nossa, que as pessoas não sabem. Então é um quebra-gelo, mas onde a gente se expõe ali um pouquinho. Mas o porquê que eu acho que esse momento é interessante? Porque a gente traz um pouco para essa questão da vulnerabilidade, né? Que a gente precisa se expor, independente de qualquer coisa. Quando a gente se mostra vulnerável, a gente está falando assim, preciso de ajuda. Preciso aprender, preciso me desenvolver. Então, para mim, as aberturas, elas são sempre um momento muito legal da gente criar esse compromisso com o que a gente quer ver dali em diante, sabe? Então, eu não consigo dizer muito a respeito das trilhas em si, do conteúdo, porque eu não pude participar, mas eu acredito muito no feedback que a gente recebe. Então, o fato da gente repetir a trilha com a Nauer, para mim, já é a nossa mensagem de que foi muito bom. Mas os encontros iniciais, onde a gente pode fazer abertura e falar por que a gente está fazendo aquilo, eu acho que é um momento bastante especial, inclusive para mim, porque eu tenho essa oportunidade de dizer ali o porquê que a gente quer continuar a trabalhar com o desenvolvimento desse pessoal. E olhando para esse processo de desenvolvimento, queria ouvir de você, Rodrigo, e da Sami também, do que ela tem visto de mercado. O que vocês entendem que é o papel da empresa? Então, até que essa é a responsabilidade da empresa, quando a gente está falando sobre o desenvolvimento de um líder, e do indivíduo. Não, eu, enquanto líder, tenho essa responsabilidade, esse é meu papel. O que você, Rodrigo, percebe aí na Thales? Sami, o que você percebe no mercado? Eu queria ouvir um pouquinho dessa... Porque é uma via de mão dupla, né? Não vai funcionar se só a empresa quiser e não vai funcionar se só o indivíduo quiser. Como que funciona essa combinação? O que tem aí no papel de cada um deles? Bom, eu vou falar da Thales rapidinho, depois para a Sami poder complementar com o que ela vê no mercado, mas a gente se apoia bastante em pesquisas que a gente faz internamente, inclusive avaliações 360. Então, para construir essa trilha de agora, a gente também fez ali um apanhado do que a gente recebeu de respostas dessas avaliações 360 para definir o que a gente veria nessa trilha. Então, ali é uma necessidade que tá à mostra. O gestor, cada gestor, ele recebeu essas respostas de avaliação e ali está sendo apontado o que ele precisa ser desenvolvido. Então, assim, para mim cai no conceito, puxa, eu preciso ir atrás disso. Como empresa, a gente fornece esse caminho. Agora, eu concordo em gênero, número e grau contigo. Eu acho que tem que ter essa vontade da pessoa em querer se desenvolver. Hoje eu já nem respondo mais plano de carreira. Então, antes, quando eu estava em Talent Acquisition, os candidatos me perguntavam, Natália, tem plano de carreira? E eu falava assim, olha, não tem. Sabe por quê? Porque quem faz a carreira é você mesmo. A gente tem que buscar, dentro das possibilidades que uma empresa pode oferecer, a gente tem que estar cada vez mais preparado para que quando aquela oportunidade surgir, eu poder ser a pessoa que vou ocupar aquele papel. Se eu fico de braço cruzado, só esperando a oportunidade cair no meu colo e é isso, gente, desculpa, isso não vai acontecer. E eu digo isso porque eu tive, dentro de um período de 6 anos, 3 oportunidades que eu vou dizer que não estava pronto 100%, mas eu estava preparado. Então, assim, de novo, eu estou colocando aqui uma experiência que eu tive dentro da Thales, como colaborador da Thales, em que as posições, elas apareceram, era um momento ali de aparecer, e era o momento também de eu poder ser a pessoa a ser colocada nessa posição, porque eu estava preparado. E detalhe, tá, gente, que eu acho extremamente importante citar. A gente está preparado, é legal, a empresa dá oportunidade é legal, mas a gente também tem que ter um gestor que olhe por nós. Os gestores, eles têm que aprender que eles só conseguem evoluir se eles evoluem a equipe deles também. Então, para mim, esse é um caminho constante que todo mundo tem que estar ciente. A liderança, eu vejo muito líder que trava a equipe. Deixa com que, usando outra palavra que eu também não gosto muito, mas abafa muito, né, os integrantes da equipe para que resultados que apareçam sejam vinculados à própria liderança e não ao time, sendo que para mim é totalmente o contrário. A gente tem que fazer a nossa equipe aparecer para que a gente entenda ali, a empresa entenda que a gente vai ter sucessores. Se eu não tiver um sucessor preparado, como que eu vou poder subir para uma outra posição? Então, esse entendimento tem que ser algo básico também da liderança nesse quesito de desenvolvimento. Então, se eu me desenvolvo, eu consigo estar preparado para as outras oportunidades, mas não posso deixar de olhar para o meu time, porque alguém ali pode assumir a posição que eu tenho hoje. Então, é por isso que a gente tenta colocar esse critério de cultura do desenvolvimento dentro da Thales.
Para vocês terem uma ideia, a gente está passando neste momento pelo nosso processo de Talent Review, onde a gente enumera, a gente usa o Ninebox, a gente acaba olhando, né, para as equipes e colocando ali quem são os high potentials, as pessoas top, que são consideradas para posições futuras. Então, os colaboradores têm que entender que sim, tem uma parte grande de responsabilidade deles em querer se desenvolver. Nossa, o Rodrigo falou tudo, mas eu sou liderança de pessoas também aqui na Nauer. E aí, quando eu comecei a olhar para esse aspecto de liderar pessoas de uma forma diferente, mais humana, né? Que é isso. Eu aprendi o seguinte, para eu liderar o outro, eu preciso primeiro liderar a mim mesma. Sim. Então não adianta eu querer esperar que o outro seja sempre responsável por aquilo que só cabe a minha carreira, minha vida, entendeu? É onde eu quero ir. E aí eu tava dando alguma aula sobre liderança em algum lugar e eu pensei, a gente falando sobre esse assunto, o que me veio na cabeça é como se a empresa, ela fosse um terreno, um grande terreno fértil. E eu, enquanto responsável pela minha carreira, liderança de mim mesma, eu tenho que decidir se vale ou não a pena plantar ali, naquele terreno fértil. E o que precisa ser plantado é o que dá o direcionamento de para onde eu devo ir. Então é como se eu tivesse o tempo todo tendo estruturas que a empresa me fornece, né? Eu tenho esse objetivo, eu tenho esse desafio, e eu preciso, enquanto liderança, construir caminhos para percorrer esse desafio. Não adianta esperar que a empresa vai construir esse caminho por mim. Nem sempre a empresa vai construir. Ela vai me fornecer ferramentas. Mas se eu não me apropriar disso, eu não consigo chegar do outro lado. Então, é muito interessante olhar por essa perspectiva, né? De eu tenho que ter a minha autorresponsabilidade pelo meu próprio crescimento. Eu tenho que buscar oportunidade de aplicar aquilo que eu enxergo no dia a dia. Não adianta nada a gente aprender sobre comunicação se eu não consigo pôr em prática a comunicação no dia a dia, porque eu estou bem atarefada com um monte de coisa, né? Eu preciso ser um agente de mudança. Então, para eu desenvolver e para eu liderar os outros, eu também preciso ser o agente de mudança comigo mesma, junto com o meu gestor, alinhado, né, com o direcionamento. E eu vou complementar, porque essa trilha que a gente está fazendo com a Nauer é uma trilha, eu diria, off-plataforma. Nem offline, porque a gente tem on-demand e tudo mais, mas é nossa off-plataforma de aprendizagem. Dentro da Thales, a gente tem uma plataforma que chama YouLearn, e lá a gente tem, assim, dentro da Thales, os cargos eles são divididos por job families, e a gente tem treinamento, gente, assim, muitos. Então, o que acontece? Essa plataforma, ela é aberta para todos os colaboradores. Então, se eu quiser, inclusive, aprender alguma coisa sobre outra área que não é a minha, para eu poder, de repente, entender um pouco mais do business, para eu poder falar um pouco melhor da Thales, eu tenho esse acesso. Então, aí cai nessa parte da minha vontade de querer saber. Né? Então, quando a gente está fazendo o nosso plano de treinamento, os líderes eles têm a participação de falar assim, olha, eu acho que o Rodrigo precisa se desenvolver em tal competência. E aí a gente faz todo o processo normal de, né, colocar essa pessoa no treinamento que o líder está pedindo, porque a liderança está identificando algum tipo de desenvolvimento que é necessário. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixa esses treinamentos abertos para as pessoas poderem se inscrever. Obviamente que a gente pede esse alinhamento com a liderança, então os líderes também sabem que os seus colaboradores estão ali recebendo algum tipo de conteúdo, mas tudo isso cai nesse conceito de Learning Company. A gente quer realmente ser uma empresa de aprendizado e, através desse aprendizado, a gente poder fazer com que os nossos líderes sejam o caminho e a inspiração para que as pessoas busquem esse autoaprendizado que você citou, Sami. Eu sei que todo mundo vai ouvir lá na Thales, o nosso podcast. Tô aqui bem certa disso. Então é isso, gente. Ó, o terreno tá fértil. Vamos plantar. Tá fértil. Tem bastante coisa pra gente fazer e a gente... para vocês terem uma ideia, a gente está implementando as Thales Academies. Então, dentro desse conceito de Job Family, a gente consegue receber conteúdos, inclusive, vinculados vou dar aqui um exemplo, radares, que é algo que a gente trabalha, numa unidade nossa de negócio em São Bernardo do Campo. E existe um projeto para a gente poder fazer o deployment desse treinamento de conceitos básicos de radares para todos os colaboradores, para que eles saibam o que a gente produz lá. Claro que não tecnicamente, muito específico, nada disso,
mas de uma forma, eu diria, mais suave, explicar o que é um radar, o que faz o radar, as funções, e falar que aquela unidade é especializada nisso. Isso faz com que eu penso com que o propósito das pessoas estarem com a gente aumenta, porque é muito bom quando a gente fica sabendo de verdade o que a nossa empresa faz, quando algum parente nosso pergunta onde você trabalha e você consegue explicar com um pouco mais de consistência aquilo que a gente produz e entrega. E eu acho que isso acaba enaltecendo um pouco a nossa vontade de querer trabalhar na Thales e fazer da Thales uma empresa cada vez melhor para se trabalhar também. Gente, eu amei tudo que vocês trouxeram, mas eu tenho que dizer que, pra mim, o conceito do terreno foi incrível, a analogia do terreno foi incrível, e algo que eu não sei vocês que estão ouvindo, mas eu ouvi pela primeira vez, que foi o Learning Company. Eu achei isso incrível, assim, porque é justamente a gente entender o core do negócio, né? Não é mais sobre tecnologia. O meu core é aprender. E eu vou continuar aprendendo. Então eu achei, isso genial. Achei muito bom. E aí, pra gente finalizar, porque infelizmente a gente tá chegando ao fim, eu queria que você trouxesse, Rodrigo, numa frase, assim, de forma muito breve, qual foi o maior impacto que você observou dessa jornada que vem observando da que já passou e dessa que está começando nos líderes, na empresa como um todo? Eu acho que o maior impacto é esse da gente poder fazer com que os líderes sejam pessoas inspiradoras. Essa foi a mensagem que eu passei na abertura e o que eu gostaria de ver é que aquelas pessoas saiam, né, dessa jornada nova, inspirando outros. Então eu acho que se eu pudesse resumir é bem isso, né? Como que eu posso me tornar esse agente transformador e inspirador. E agora, para a gente finalizar, eu queria deixar aqui a oportunidade de vocês mandarem uma mensagem para as pessoas que talvez estejam com o mesmo desafio que a gente está falando aqui, que é formar líderes. O que vocês diriam para essas pessoas? E, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. Enfim, deixar o microfone aberto para vocês deixarem a mensagem. Sami, você quer começar? Posso começar. Então, para mim, é o desafio de liderar a si mesmo antes de pensar em liderar os outros. Pense muito nisso. Quem é você? Autoconhecimento, gente. A gente já falou sobre isso em outro Love the Problem. Não lembro qual, Florzinha, mas autoconhecimento é pilar fundamental para uma boa liderança. Aprenda a gerenciar conflitos. É isso, aprenda a gerenciar conflitos entre pessoas, conflitos de negócio, conflitos de concorrentes, aprenda a gerenciar conflitos e não adianta nada a gente fazer tudo isso e esquecendo de entregar resultado. Então, o que eu mais vejo no dia a dia são os líderes não se preocupando em conectar o trabalho da liderança com os resultados que precisam ser entregues às empresas. Então, a gente precisa entregar resultado sem sacrificar a saúde mental, se preocupando com um ritmo de trabalho sustentável, com as pessoas. É isso. Se a gente fizer um resuminho, liderar a si mesmo, autoconhecimento para liderar a si mesmo antes de liderar os outros, gerenciar conflito e focar em resultado. É isso aí. Olha, eu poderia repetir aí o que a Sami falou, mas eu só vou complementar, tá? Eu aprendi também com uma líder que eu admiro muito, ela foi minha diretora há alguns anos atrás, e uma vez a gente estava conversando também sobre estilos de liderança, e ela já tinha aprendido isso com o líder dela, e ela me repassou, e ela falou assim: Rodrigo, um bom líder, para a gente poder estar nesse papel de líder, a gente tem que usar uma peneira que tem 3 fases. E quando a gente usa a gente passa pelas 3 fases, a gente pode ter certeza que a gente está fazendo a coisa correta. Usar as 3 palavras dentro dessa peneira, né? Olhar a situação e saber se a situação ela é justa, ela é coerente e ela é explicável. Se a gente consegue passar por esses 3 quesitos, a gente pode seguir em frente, porque a gente vai estar sendo uma pessoa inspiradora pela forma com que a gente está tratando aquela situação. Então, essas palavras, para mim, elas ficam, né? A gente conversou sobre isso, e sempre que eu posso, eu repasso essas 3 palavras, porque para mim funciona demais. E eu acho que depois que eu aprendi esse conceito também com ela, e começo a olhar para todas as situações que a gente precisa resolver conflitos, que nem a Sami falou, tomar decisões nesse papel de liderança, fazer coisas e às vezes até falar não para um superior. Eu falo muito não para o meu chefe, tá? Mas sempre eu me baseio pela questão de ser justo, coerente e explicável. Então, eu uso isso muito forte e seria a mensagem aqui que eu deixo, que
É uma dica que vale, eu diria. E eu diria que foram boas dicas. Você que está ouvindo, anota aí, coloque em prática, porque isso vai valer a pena, com certeza. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Espero que a gente tenhamos outras oportunidades de gravar. Já consegui imaginar ao longo do episódio vários outros assuntos para a gente falar. E é isso, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, super obrigado pelo convite, foi uma delícia ter conversado. Eu sempre gosto de conversar sobre RH, pode me chamar quantas vezes vocês quiserem. Só achei que foi pouco tempo, para não perder o costume. Verdade, eu também, eu sempre acho. Sim. É isso. Até a próxima, pessoal. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.